porque estamos aqui. Graças a Deus, porque hoje se inicia mais um mês e damos graças a Deus porque o Senhor permite que estejamos aqui. Isso é bondade, isso é compaixão, isso é graça. Talvez você não reconheça, irmão, irmã, mas eu estou falando para alertá-lo. Há necessidade da gente reconhecer essas bondades de Deus que Ele distribui do jeito que Ele quer e para quem Ele quer. Todo-Poderoso, maravilhoso, grande, santo, Deus de todo o mundo, Deus de todo o universo. Cada partículazinha deste universo foi Deus que criou. E cada partícula deste universo sabe que é o Senhor que comanda. Ah, mas como um material inanimado, como uma matéria sabe? Eu não sei. Eu não sei como ela sabe, mas ela sabe. Ela sabe que tudo, inclusive ela, é comandada por Deus. A própria Bíblia diz que toda a natureza exalta, glorifica o nosso Deus e Senhor. E a maioria de nós se esquece de agradecer a Deus por mais um dia, pela vida, pela compaixão e pela bondade dele. Mas nós não queremos esquecer e por isso te exaltamos e te glorificamos. Bendito és tu, Deus Todo-Poderoso. Aceita-nos como adoradores em mais esta manhã, nesse início de mês. Fala conosco, coloca na nossa cabeça a verdade, e a verdade é a tua palavra. Livra-nos da mentira e sustenta-nos, Senhor. Esta é minha oração, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém. Você sabe que eu estou orando por você, né? Sabia? Estou. Você está enfermo? Você falou que você está enfermo? Então eu estou orando por você. Você está com um problema? Sei lá. Estou orando por você. Tenha fé. Tudo é pela fé. Não fé na fé. Fé em Deus. Né? É jeito da gente falar que Deus está aqui, né? Está aí. Tenha fé. Sexta-feira, dia 4. Eu estou marcando aqui mês 9. Não é mês 9. Aqui já é mês 10, ó. Marquei a semana inteira. 9. Já 9 fechou ontem. Já estamos no mês de outubro. Dia 4, sexta-feira, ceia do Senhor. E o convite para você, participe da ceia. Ah, mas ceia pela internet, ceia pelo aplicativo, ceia pela rádio Graça e Paz.
Se você tiver algum receio, ouça. Se não achar que não é cristã, não participa. Mas não seja, não faça juízo de valores sem antes conhecer. Então, sexta-feira, meu convite para você, irmão e irmã em Cristo, participe da ceia conosco. Vai ser uma alegria, sabe? Saber que você está aí. Só isso para falar hoje. Só isso. Terminar o café que eu fiz, está ruim e está frio. Bom, vamos abrir a Bíblia. Mateus capítulo 27, versículo 25. Mateus 27, 25. Vamos ler? Você tem a Bíblia aí, você pode ler? Também comigo. Ah, não posso ler, estou trabalhando, estou aqui na portaria, estou, sei lá, não posso abrir, está certo. Eu vou ler então. Você ouve. Você sabe, né? Que a Bíblia diz que a fé vem de ouvir. Ouvir a palavra do nosso Senhor. É assim que a fé vem. Olha só. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Que coisa doida, não? Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Mateus 27, 25. Esta, meu queridíssimo irmão e queridíssima irmã em Cristo, é a atitude que nós temos para com Deus. Talvez você não fale mais isso, mas outras coisas a gente acaba fazendo. A Bíblia, os evangelhos mostram para a gente que na crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, Pôncio Pilatos, na verdade, Pôncio Pilatos queria libertar Jesus porque ele não via em Jesus nenhuma violação de lei, né? Da lei romana, e por ele não ter violado a lei romana, Pôncio Pilatos sabia que ele não merecia a morte. Mas haviam acusações muito fortes contra o nosso Senhor Jesus de uma minoria que nem eram romanos, eram judeus, eram principalmente os fariseus, que eram pessoas muito bem relacionadas, muito bem, com boas amizades, né? Tanto socialmente como politicamente. Aí Pilatos, falando em política, só lembrar você, não vote em candidato cristão. Não corrompa o irmão e irmã. Seguindo, Pilatos, como era um político, também um político, ele acabou cedendo à pressão e permitiu que o nosso Senhor Jesus Cristo
sofresse aquela morte horrível, morte de cruz. E para tentar tirar de sobre si, para se eximir da culpa por ter praticado essa injustiça, ele disse aquela célebre frase, né? Lavo minhas mãos. Dizendo, neste assunto eu estou limpo. A culpa, se há, é de vocês. Mentira. Ninguém fica limpo porque lava as mãos. Quando há uma sujeira moral, ninguém fica limpo. A gente lava a mão, né? E com esse negócio da pandemia, todo mundo pegou essa mania boa, diga-se de passagem, uma boa mania de lavar as mãos, né? Toda hora a gente está lavando mão e não sei o que. É bom isso, para não pegar esses bichos aí, né? Mas moralmente ninguém fica limpo lavando a mão. E naquele momento ainda eles, tanto Pilatos, né, e a multidão, usou essa frase que nós acabamos de ler aqui. Eles tinham tanta certeza que aquilo deveria ser feito, matar Jesus daquela forma, que eles usam esta frase. Como se com esta frase eles estivessem provando que eles não tinham culpa nenhuma. Toda a culpa estava em cima do nosso Senhor. Por causa disso que eles dizem, o seu sangue, quer dizer, se nós tivermos culpa, a gente é réu do sangue do nosso Senhor. Não só nós, olha só, mas a nossa descendência também, os nossos filhos. E por que eles agiram assim, desta forma tão uma forma horrível, né? De se tratar a morte de alguém. Eles agiram assim porque eram pessoas mortas espiritualmente. Desde lá do Jardim do Éden, o homem morreu espiritualmente. E ali eles estão mostrando que eram cadáveres, carcaças espirituais, né? E depois disso acontece toda aquela tragédia, né? Que envolveu o nosso Senhor enquanto ele esteve neste mundo. A morte, o sacrifício. Agora, Deus, o Eterno, nosso Senhor, não sabia que as pessoas iriam se recusar a aceitar seu filho como o Messias, esperado há tantos e tantos anos? Ora, é claro que Deus sabia, é óbvio, porque Deus é onisciente e nada foge da atenção do nosso Senhor. Então, por que ele permitiu que Jesus gastasse, olha só, hein, jogasse fora 3 anos e meio da sua vida em esforço inútil para convencer Israel que ele tinha sido enviado pelo Pai para reinar sobre eles? Como é que as pessoas daquela época
não reconheceram Jesus como o Messias, já que eram constantemente confrontadas pelos milagres do nosso Senhor. Não essas coisas aí, né? Essas coisas aí não são milagres. Ontem, eu como estudioso vejo essas coisas, outras coisas, eu vejo. Eu preciso ver. Eu estava vendo um testemunho aí na televisão desse pessoal da IURD, o sujeito dizendo que ele fez um voto com Deus, e aí ele começou a estudar, eu ouvindo, né? Atento. E aí ele se formou, e aí ele começou a trabalhar, e a vida dele mudou, não sei o quê. E era o milagre de Deus. Eu falei, aí não houve milagre nenhum. Ele acordou para a vida que nos dias de hoje precisa estudar. Não houve milagre. Entende? Mas na época de Jesus, os milagres que o nosso Senhor fazia, era milagre realmente. Jesus nunca contratou atores para se fazerem de aleijados e saírem andando. Atores, na maioria deles péssimos, né? Para se fazerem de possuídos, né? Os milagres de Jesus eram coisas maravilhosas, que 36 estão relatados na Bíblia. Os ensinos do nosso Senhor Jesus, ensinos estupendos, que os próprios fariseus admiravam, porque eles sabiam que vinham de Deus. Quero convidar você para abrir a Bíblia de novo. Nós vamos ler aqui um trecho sobre Nicodemos. João capítulo 3, versículos 1 e 2. Nicodemos era um príncipe lá dos judeus, né? E uma noite ele foi ter com Jesus. Olha como ele trata Jesus, né? Rabi. Rabi, no hebraico, é mestre, professor. Ele diz assim, sabemos que tu és mestre, e és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Nicodemos era, acabei de falar, era um sujeito principal lá entre os judeus. Ele estava, na verdade, externando para Jesus, não que Jesus não soubesse ou precisasse saber, mas ele estava, a hora que ele diz isso, ele está dizendo para Jesus aquilo que todos os fariseus pensavam. Então eles sabiam que Jesus vinha de Deus. Sabiam que era um enviado do Senhor. E aqueles homens, os fariseus, eles estavam entre os indivíduos mais bem instruídos e inteligentes de Israel. E eles reconheciam o óbvio. Todos eles, todo fariseu, era perito nas escrituras do Velho Testamento, na Torá. Eles podiam citar muitos textos de memória, tinham tudo guardado, não que nem eu, não, que raramente eu sei um endereço da Bíblia, eu sei que está escrito, agora
O endereço eu não sei, não consigo guardar isso. E como é que eles, com tudo isso, né, com todo esse conhecimento, eles não perceberam que Jesus era o Messias? Claro que perceberam. Centenas de profecias tinham sido cumpridas literalmente e autenticadas por milagres, de forma que a rejeição deles a Jesus Cristo tinha mesmo uma motivação política. Não era falta de percepção ou falta de entendimento, de conhecimento, de capacidade intelectual, não. Eles não queriam aceitar Jesus pela maneira que Jesus era, pelo jeito que Jesus falava, pelo jeito que Jesus agia. Não era aquilo que eles estavam esperando. Agora convido você para abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 47 e 48. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 47 e 48. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixamos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nossa nação. Olha só. Isso que eles falaram, que está relatado no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 47 e 48, Jesus já tinha falado que eles iam fazer isso. Olha como é importante o entendimento bíblico. Jesus já tinha falado. Mas aonde que Jesus falou? Aonde? Se você, por exemplo, abrir a sua Bíblia agora, em Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Versículos 27 ao 31. O que vai estar aí? É aquela narrativa do homem rico e Lázaro, não é? É aqui que Jesus falou. Que Jesus já havia alertado sobre isso aqui, de João 11, 47 e 48. Vamos ler? Se você não puder, só ouve aí, eu leio. Às vezes, a versão que eu tenho não está com as mesmas palavras da sua versão bíblica. Mas é uma mudança de palavra, não é mudança do que está escrito. Tá? E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, está falando com Abraão, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, eles iriam se arrepender. Então Abraão lhes disse: se não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Jesus está dizendo exatamente isso que está em João 11, 47 e 48. Exatamente, Jesus já havia predito isso. Então, aí surge uma discussão teológica.
sobre crença. Mesmo com a ajuda de milagres autênticos, não estou nem falando essa baboseira que a gente vê hoje, né? Que uma noite Deus cura quem tem problema de cotovelo, na outra é problema de tornozelo. Isso é, meu Deus do céu, as pessoas perdem a noção mesmo. Mas bom, então, mesmo com esses milagres autênticos da época do nosso Senhor Jesus e pós-época, primeiro século do cristianismo, com as poderosas persuasões dos apóstolos, do próprio Jesus, o sujeito que é espiritualmente morto, ele não vai ver a verdade. Isso, é isso que está escrito em João 11, 47, 48 e antecipado em Lucas 16, 27, 31. Jesus, essa passagem que Jesus mostra o rico, o Lázaro e a conversa com Abraão. Muita gente acredita na Bíblia intelectualmente, quer dizer, acredita porque lê lá, não, isso é verdade, é assim mesmo, não, claro que eu acredito, lógico, mas acredita só com a capacidade de pensar, de raciocinar. Os fariseus eram exatamente assim, ao ponto deles terem consciência plena e perfeita da divindade, da deidade do nosso Senhor Jesus Cristo e recusarem isso também. É claro que eles acreditavam, é claro que eles sabiam que Jesus era o Messias, mas sabiam intelectualmente. Porque a Bíblia ensinava que é isso, aquilo outro. Então, não, ele é, mas não dá. Como é que nós vamos aceitar esse cara aí? Como é que nós vamos aceitar esse sujeito? Ele vem aí e fala, é ele, mas não dá para aceitar, né? Você sabe por que as pessoas fazem isso? E por que as pessoas acreditam nas mentiras? E não acreditam, não têm fé na verdade, até intelectualmente acreditam, mas não têm fé. É o caso dos fariseus, porque eles não se reconhecem como mortos espirituais. Para eles não. Eles, não. Os fariseus estão aí espalhados hoje, por todo canto, por todo lugar. As igrejas denominacionais estão abarrotadas de fariseus. Eu não sei, eu não posso afirmar, eu creio que não, eu imagino que não, que aqui no nosso meio não. Porque o sujeito que é fariseu tem ânimo para ouvir aqui as coisas. Ele gosta de ouvir triunfalismo. Né? Os anjos caídos, que a Bíblia chama de demônios, tal, né? Eles creem, quando diz até o diabo crê em Jesus, é claro, ele crê mesmo. Ele, em Tiago, acho que é 2 alguma coisa, não sei. Se estiver errado, mas está lá em Tiago. Né? Diz que eles creem e tremem.
intelectualmente. Conseguem ler, conseguem pensar, conseguem raciocinar. Então, opa, isso aqui é verdade. É o aspecto intelectual da crença. É claro que o diabo crê. É óbvio que o diabo tem absoluta certeza que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias, que só Jesus perdoa, que só Jesus salva, mas ele crê intelectualmente, ele não tem fé naquilo, ele não passa a viver aquilo, ele não entrega a sua vida àquele que pode fazer isso. Nunca entregaram. E agora também não podem mais mudar o seu destino. Tenho certeza, penso que está cheio de gente aí. Não, Jesus é o Filho de Deus. E aí? O que mudou na sua vida? O que transformou a sua vida? O que de diferente você é? Como você pensa? Como você age? O que você jogou para fora da sua vida? O que você passou a ver como lixo? E o que você trouxe para dentro da sua vida como maravilhas? Eu não sei, só você pode dizer. A crença, isso tudo que eu falei aqui, é para mostrar para vocês, queridos irmãos e queridíssimas irmãs, a nossa atitude, a atitude nossa para com Deus. Qual que é a nossa atitude para com Deus? Qual é? Eu não posso afirmar da sua vida. Você não pode afirmar da minha. Cada um tem as suas lutas, as suas guerras, as suas batalhas. Porque a crença genuína só é possível para quem foi regenerado pela graça de Deus e teve a sua morte espiritual revertida para que ele possa experimentar um nível de confiança sobrenatural que é transmitida pela palavra crer. Eu não gosto, viu? Mas é sempre bom a gente falar assim, uma coisa ou outra para as pessoas saberem. A palavra grega para crer é pisteu. Essa palavra é muito forte. Aqui no Brasil, né, a nossa língua é assim. O sujeito crê em tudo, ele crê no político, ele crê na lei de trânsito, ele crê na... Como é que chama isso aí? Eu preciso lembrar. Ele crê na sensação de segurança. Agora, eu passei a falar isso há uns anos para cá, 2 anos. Eu não quero sensação de segurança, eu quero segurança, porque a sensação de segurança é mentirosa. Então, pararam um pouco de falar isso. Né? Antes falavam, não, o povo precisa ter a sensação, precisa ter polícia na rua para ter sensação. Eu não quero isso, eu quero segurança. Eu quero poder sair 2 horas da manhã, se eu acordar e perder o sono, dar uma caminhada por aí, não ser roubado, né? Não levar né? As coisas que a gente tem, um relógio, uma coisinha ou outra. Então, por que é bom às vezes a gente falar, olha, tal palavra no grego, eu não estou querendo, é só dizer para você, né? Pisteu é crer.
Está lá em João 3,16, é esta palavra que está usada lá. Pisteu, João não escreveu crer. Isso é importante a gente saber. Tudo, queridos irmãos e queridíssimas irmãs em Cristo, tudo é pela santíssima graça de Deus. Tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Dá uma respiradinha aí. Não é gostoso? É pela graça de Deus que você respirou. Mas que graça de Deus? Isso é natural. Não, é natural, claro. O homem respira. Mas se não houver a graça de Deus, você não respira. Natural é respirar. Respirar é natural. Mas sem a graça de Deus você não respira. Esses homens não tinham e não queriam a graça de Deus. Os fariseus, Pôncio Pilatos, nunca nem sabia de graça de Deus, eu nunca quis saber. Hoje é um grande número de pessoas não querem saber da graça de Deus. A gente fala, tudo é pela graça. Que negócio é tudo pela graça? Coisa de pastor, esses caras chatos, não sei o quê. Pense, porque os dias estão se abreviando muito rápido, queridos irmãos e queridas irmãs. Muito rápido. Muito rápido. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez exaltamos e glorificamos o Senhor por tudo que a gente pôde aprender, coisas que a gente já sabia, mas ficam lá escondidas na nossa mente. Hoje a gente pôde dar uma cutucadinha, uma mexida lá no nosso arquivo mental e a gente pôde rever isso. Glórias a Ti, Senhor. Não queremos ser crentes só pela intelectualidade. Nós queremos Cristo Jesus na nossa vida. E isso é pela graça do Senhor. Dá-nos, Senhor, desta santa graça. E eu suplico no nome do Cristo Jesus, por mim e por todos os meus irmãos e irmãs. Amém.